Lente do Samba, chegando aqui em mais uma edição na TV Santa Maria, aqui com vocês na apresentação Marcelo Cabala. Lembrando que esse programa vai ao ar aqui na TV Santa Maria todos os domingos às 22 horas, também no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, a caneca aqui da Verde Mugo, também com o apoio do Boteco do Maré e X do Toco, dois lugares importantíssimos que valorizam o nosso carnaval e samba em Santa Maria, também com o apoio da produtora cultural Yara Druzian e também da Cassiana Marques. E essa edição de número 10, uma edição especial para mim também, de boas memórias. Estou aqui com a nossa convidada de hoje, a Suzy Xavier, que foi foi presidente da Mocidade Independente das Dores. Então, muito obrigado por estar aqui com nós hoje na edição 10 do podcast Lente do Samba. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Como eu estava te dizendo, né, tu me traz assim muitas lembranças, muitas memórias boas, sabe? Que daria, assim, eu acho, até um livro para a gente escrever, né? Dessa memória, assim, desde da tua participação comigo na Mocidade, por meio do Macondo, né? Coletivo que a gente tinha na época. Isso, e aí levava o cinema para lá, a festa do Galo Preto, né? Então, assim, foi uma parceria, assim, incrível que eu tive lá na Mocidade. Então, até hoje eu te agradeço por isso. Aí foi 2011, 12, aquela época ali, né? Foi, então, foi 2010 que a gente começou a parceria. Sim, verdade. E para quem, claro, tu é bem conhecida aqui no mundo do carnaval por ter já sido presidente da Escola de Samba, mas conta pra gente como é que foi a tua chegada no mundo do carnaval e do samba. Olha, minha chegada no mundo mesmo do carnaval foi na Sociedade 13 de Maio, né? Então, na minha adolescência, era lá que eu fazia carnaval, saía na corte das rainhas, e eu gostava muito. Então, eu sempre fui muito metida, assim, metida que eu digo assim, é de chegar sem ser convidada, tu entende? Então, lá no Clube 13 de Maio, tinha reunião de diretoria, né? Tudo muito sério. De repente, eu pensava, mas eu tenho que saber o que eles conversam nessa reunião, né? E aí eu batia na porta, fingia que eu ia levar uma água, qualquer coisa, e já dava uma escutada ali no que eles estavam falando. E eu me interessei muito da parte da organização, sabe? Da organização do clube, da organização das festas. E aí eu pedi para participar de algum departamento de lá. E foi aí que eu comecei. Aí eu conversava bastante com os senhores que eram diretores de lá. E eles me explicavam, olha, isso funciona de um jeito, isso funciona de outro jeito, né? E eu percebi assim, ó, que dificilmente tinha um carnaval que tinha uma decoração bonita no teto do salão, porque era muito alto, né? Ninguém se atrevia. Aí um dia eu disse pro presidente, olha, nesse carnaval o 13 vai ter uma decoração, né? Eu vou convocar uma turma aí, nós vamos fazer decoração. E nós fizemos uma das melhores decorações de carnaval. Assim, o clube tinha 2 andares, nós decoramos todo ele, desde a entrada até lá em cima, tudo. E depois disso, eu me afastei um pouco, né? Porque aí no carnaval eu conheci o Ivan, né? Acabamos nos casando. O Ivan está aqui assistindo ali a gravação. Aqui assistindo. E eu conheci primeiro o pai dele, que era da diretoria lá do 13. E aí eu sei que aí eu casei, aí tive minhas filhas, né? Me afastei de tudo. Aí lá um dia me apareceu um convite para ir num jantar lá na Unidos do Itaimbé. Aí até foi meu cunhado que foi lá em casa vender. Eu disse para ele, eu não vou com essas 2 crianças e tal. As gurias já eram assim, acho que devia ter de 10 a 12 anos por aí.
Na Unidos ou Mocidade? A senhora Na falou? Unidos. Ah, tá. Aqui eu me confundi antes, falei Unidos, mas era... Na Tá, Unidos tá bom. do Itaimbé. Tá. Aí foi quando aí ele insistiu muito para eu ir. Aí fui, porque ele precisava vender convite também, né? Aí fomos, eu, as gurias e o Ivan. Aí chegamos lá, a diretora, a presidente era a Jupira, né? Que a gente participava bastante junto lá no museu, agora é museu, né? Antes era Clube 3 de Maio. E a Jupira estava com falta da diretoria dela de uma segunda vice-presidente. Aí ela me convidou, eu aceitei. Aí eu fui segunda vice-presidente todo o mandato da Jupira, que foi, eu não me lembro que ano foi aquilo, porque até já esqueci, né? Mas eu aceitei o convite e eu era a vice-presidente e diretora de carnaval lá. Aí, na gestão da Jupira, com o nosso trabalho, nós ganhamos todos os carnavais, sabe? Porque a gente aprendeu a fazer um carnaval técnico, né? Então, a gente lia as regras do carnaval, né? E seguia aquilo ali. Era a Unidos e a Vila sempre disputando, né? Sempre disputando. Aí, depois a Jupira saiu, terminou o mandato da Jupira, eu também saí de lá. E aí fui convidada pelo seu Romeu para ir lá para a Mocidade. Aí eu pensei, eu nem conheço, né? Eu não conheço ninguém de lá, só conhecia o seu Romeu. Eu digo, mas eu não... assim, desconhecida, eu não vou querer aceitar. E essa coisa de carnaval, de novo? De novo. Tá, mas eles andavam atrás de mim assim, ó, o seu Romeu e a Luzia, que já é falecida, né? Aí eu aceitei, acabei aceitando. Aí entrei para lá, eu percebi assim que era uma escola bem pobre, sabe? O histórico não tinha nada no histórico assim que podia dizer, a Mocidade já ganhou um carnaval, nunca. Né? Eu pensei, barbaridade. Aí, quando a gente entra, assim, a gente sai de uma escola, aonde foi campeã quase todos os anos, né? Não, nós nunca perdemos campeonato enquanto eu e a Jupira estávamos lá. E entrar para uma escola totalmente diferente. Sem tradição de título? De título, nada. Eu pensei, isso aqui... Aí as minhas filhas também, na primeira, já não se deram muito bem também, né? Porque conheciam elas lá do Itaimbé, aí também já não queriam aceitar elas lá. As gurias de lá da Mocidade já não queriam aceitar elas lá, porque elas eram do Itaimbé, né? Aí foi assim, foi bem estressante a minha estreia lá, bem estressante. E como assim, quando me estressa, eu tenho uma coisa assim, que eu, em vez de pular fora, aí que eu fico mesmo, sabe? Fica instigando ali. Parece que eu gosto de me incomodar, né? Aí fiquei mesmo, aí eu digo, agora eu vou ficar. Eu sabia que aquele carnaval daquela época, daquele ano, não ia sair boa coisa, porque eu não me intrometi em nada, eu só participava e tal, mas eu via assim, a parte de confecção das fantasias, dos carros, né? Os ensaios, eu digo, né? Tudo bem. Aí, passou aquele ano, aí veio uma eleição de presidente, e aí foi o Carlos Alberto Krauschenberg, chamam ele de Betão, né? Que foi o presidente. Aí ele me convidou para ser segunda vice-presidente. Aí eu aceitei. Eu digo, Beto, então vamos fazer a Mocidade crescer, né? Porque do jeito que está, não dá para ficar. Aí a gente começou Aí o Beto era o presidente e eu era a segunda vice-presidente, mas era assim, tinha rédea curta, sabe? Porque ele também não me conhecia direito, né? Então não dava para fazer grandes coisas, né? Mas mesmo assim, algumas ideias ele achava bom e tal. E naquela época, a Mocidade ela não tinha uma quadra.
coberta. Ela já estava sendo construída naquela época a quadra da Mocidade e fechada só em cima. Uhum. E eu me lembro que eu e o Ivan falamos para o Beto, esse negócio de alugar salão para fazer um jantar, nós não vamos juntar dinheiro nunca, né? Vamos fazer aqui. Mas como é que vai ser? Eu digo, vamos rodear isso aqui de lona. Aí compramos aquelas lona preta, sabe? E fizemos tipo um barracão lá. Uhum. Fizemos o primeiro jantar lá e lotou. Dali para diante só foi, né? E na gestão do Beto, nós tiramos 4º lugar já no carnaval. Aí com essas festas, vocês conseguiram fazer o telhado? Conseguimos fazer. Um pouco a gente pedia, outro pouco a gente comprava e assim ficava. Depois saiu o Beto, ele me indicou, aí houve as eleições, né? Aí votaram em mim, pensei, bom, agora eu sou a presidente, agora eu vou botar minhas ideias em prática, né? Tô livre agora. Tô livre. E foi ideias. Aí que eu fui buscando parcerias, né? Aí eu busquei o Leandro. O Leandro me indicou o CD Dica, porque a escola não tinha assim, ó, a escola não tinha instrumento, né? Então eu precisava de instrumento. Aí o que aconteceu? Aí eu falei com o Leandro e a mãe dele era do CD Dica, né? Do CDica, né? E aí nós conversamos tudo porque eu queria uma parceria assim, ó, que nós alguém da nossa bateria fosse dar aula de percussão, eles comprariam os instrumentos para dar as aulas, né? E aí, no caso, o Ivan, que foi seu professor lá no CDdica, e, em contrapartida, eles nos emprestavam os instrumentos no carnaval. Sim, é como tu vai se matricular numa escola, tu ganha a bolsa, compra a bolsa, isso. E aí, no caso ali, comprar instrumento. É interessante a ideia. Aí, então, foi assim, ó, uma alegria total, né? O Ivan ia lá, os guris adoravam a aula dele, e aí eles compraram e nos emprestaram no carnaval. Depois, falei com o Leandro de novo. Nessas alturas, o Leandro já estava por lá, pela Mocidade, né? Aí eu disse para o Leandro, nós temos que, eu não posso depender só do dinheiro da prefeitura. Para a Mocidade ganhar um carnaval, vou ter que ter um extra. Mas não precisa ser em dinheiro, eu disse para ele. Então, assim, eu preciso de um outro projeto, que a Mocidade possa estar junto para a gente fazer uma troca. Aí participamos, eu e o Anderson, que era o carnavalesco, lá da Mocidade, é ainda, né? Do conselho, parece que é Conselho das Cidades. E fomos lá e levamos o nosso projeto, tudo foi aprovado. Aí foi montado lá no presídio feminino. Foi montado uma sala de costura e uma sala de bordado. As detentas, é detentas que a gente chama, né? As detentas, as que já estavam quase saindo, sabe? Ganhavam R$10 por dia para costurar para nós. Então, as roupas das baianas, mais uma ala, todas as roupas das baianas e mais uma ala foi feita lá no presídio. Então, a única exigência que eles fizeram é que a gente estivesse junto, né? Tá, então, 1h30 a gente estava lá no presídio, né? Saímos de lá às 5 horas. E assim nós ficamos, se revezando, né? Eu, o seu Romeu, na época tinha a Cláudia lá, a minha irmã, a medianeira. E saiu roupas, assim, fantasias maravilhosas de lá. E o que eu penso de tudo isso? Sempre pensei que eu aprendi lá no 13 de maio, que ninguém faz nada sozinho. Sim. Tu tem que ter as parcerias, sabe?
mas tem que ir buscar. E quando tu buscar, tu tem que ter um projeto na mão. Um conteúdo para oferecer. Um conteúdo para oferecer. Sim. Aí, todos os nossos projetos, nós conseguimos. Aí fui ter procurar. Né? Fui ter procurar lá na livraria, na livraria dos estudantes. Na SESMA? Na SESMA. Isso, é a época eu trabalhava lá. Fui ter procurar lá. E nós era vizinha essa época, ali na Casa Grande de Abreu. Eu morava a gente morava na mesma rua ali. Sim. Tu morava nas casinhas amarelas e eu nas verdes. Nas verdes, tu passava lá na frente da minha casa. Isso. Segunda-feira, sua casa lá ficava, ó, cheia de carro na rua. Ficava. Sim. Porque eu sou um bandista, né? Então eu tinha minha terreira em casa. Eu lembro, a rua ficava cheia ali. Ficava cheia, meu Deus do céu. Eu não trabalhava sozinha, eu não tinha médiums. Era só eu. Eu não lembrava desse episódio da SESMA. Não. Pois é, aí eu fui atrás de ti lá para tentar, né? E aí eu levei a pastinha, né? Fomos eu e o Anderson, que o Anderson, para explicar sobre o que ele estava desenhando para o carnaval, era com ele mesmo. Né? Então, fomos atrás de ti, porque eu sabia, assim, ó, que o Macondo, tu era do cinema, né? Sim, na SESMA eu participava do Cineclube Lanterninha Aurélio também. Isso. Que era ali, verdade. Era lá na SESMA. E aí eu queria muito ter cinema na Mocidade. E aí tu levou para lá um cinema maravilhoso. Eu me lembro que foi muita gente naquele dia. Sim, eu lembro que foi o filme do Cartola, que a gente exibiu lá. Nelson Sargento. Um filme sobre a velha glória da Portela. Isso, foi muito lindo aquele filme, muito lindo mesmo. Essa parceria que a gente fez do cinema foi com... Ou era Lanterninha Aurélio, da SESMA, ou o Cineclube do Macondo, que tinha o Macondo Cineclube. Então a gente podia trabalhar com as duas parcerias, né? Então tinha bastante conteúdo, porque o acervo de cada lugar era bem grande de material de cinema para exibir. Então, claro, a gente priorizou mais os documentários de carnaval, né? De samba. Foi lindo, encheu a quadra. E também... Como eu era atuante no movimento negro, né? A gente fazia umas palestras lá, mas assim umas palestras assim também mais das vivências da gente, sabe? Porque tinha muito jovem lá lá na Mocidade, muito jovem. Então a comunidade da Mocidade na época é ainda, né? Lá do Beco da Tela. Né? Então, eu via que aqueles jovens de lá eles precisavam de histórias, de exemplos, de alguma coisa assim, que fizesse com que eles pensassem alto, né? Quisessem estudar, essa coisa toda. Então, isso aí a gente também conseguiu, graças a Deus. Né? Eles eram todos da bateria lá da escola, a gente conseguiu isso. E aí chegou o carnaval, né? Aí, antes disso, já era o quê? Era maio, no mês de maio de 2010, o Anderson me apresentou os desenhos, né, dos carros alegóricos, das fantasias. E ele disse assim, Suzy, não sei se tu topa homenagear o Sérgio de Assis Brasil. Eu digo, topo. E parece uma coisa assim, ó. Eu sou muito mística, né? Então parece uma coisa assim, sabe, Marcelo? Que um ano antes eu estava lá na Mocidade de tarde e eu vi aquele senhor assim que entrou assim, simplesmente ele entrou lá, né? Mas eu já conhecia ele de vista, assim. E aí eu fui receber ele, né? A gente estava limpando a quadra lá. E ele disse assim, eu nunca vim para esses lados aqui, hoje eu estou passeando aqui. E eu digo, que legal, o senhor pode vir participar com a gente em jantares, tudo, né? Aí conversamos bastante e foi embora. Né? Passou um ano por aí ele faleceu. E aí eu disse assim, Anderson, que coisa de louco isso. Ele veio aqui, fez uma visita
E hoje a gente está homenageando ele. Parece, é tudo interligado à vida, né? É uma Então, coisa quando assim, o Samba muito... Enredo foi para a Avenida, ele já tinha falecido? Já tinha. Ah, eu não tinha essa lembrança. É. É a minha impressão que tinha sido um pouco depois. Já tinha. E aí o Anderson foi conversar com a esposa dele, ela gostou, tudo, os filhos gostaram. Tiago, a Renata, Isso, Gustavo. o Tiago eu conheço e me dou bem com ele. Careca, famoso E Careca. o Careca, e a Zaida, né? Sim, estão lá para Santa Catarina. Estão para Santa Catarina. E os outros filhos eu não conhecia. Aí foi que pedimos para o Leandro fazer o samba enredo, né? Ele fez junto com o Anderson, que era o cavaquinista lá da escola, mas não me lembro mais quem. Eu sei que eles fizeram o samba, fizeram 2 sambas, né? E a gente escolheu. E foi o samba que ganhou o carnaval. Sim, que é o único título da Mocidade. É o único título da Mocidade. Até hoje. Até hoje. Aí depois disso, depois de 2011... Eu lembro que a senhora, tu falou de uma conta coletiva, teve uma ala que o pessoal participou também, que era a ala cineclubista. Isso. Eu não pude ir porque eu estava trabalhando na noite, estava discotecando uma outra festa, não pude ir. Que pena, mas... Eu lembro que a galera foi toda para essa ala cineclubista aí. Sim, e ainda tinha um carro alegórico só deles, onde eles encenavam, né, o filme do Sérgio de Assis Brasil. Manhã Transfigurada. Manhã Transfigurada. Então, assim, era muito incrível. E o último carro alegórico, ele trazia um anjo com uma mensagem, sabe? Então, assim, o Anderson viajou tanto no imaginário dele sobre o filme e tal, que ele fez toda aquela história e apresentamos assim, retinho na avenida. Ele é incrível, muito criativo, né? Muito. Sempre fala da pessoa dele aqui. É um artista, o Anderson, né? E aí teve essa gestão que deu o título para a escola e tu ficou um pouco mais na presidência ainda depois? Não, aí depois houve de novo Não, antes disso, a gente pensou em homenagear a empresa medianeira de ônibus. Aí fomos lá, levamos todos os desenhos, também é sempre em maio que a gente começava. Levamos os desenhos, tudo, e croquis, que eles chamam, né? Deixamos lá, depois o senhor, que é o dono da empresa, nos chamou, ele gostou muito e tal. Perguntaram o que a gente queria em troca, né? Na época a gente queria mais, era só um lugar para fazer os carros mesmo. Só que nesse meio tempo houve a eleição na Mocidade. Aí nessa eleição vieram todos os antigos que achavam assim, que a Mocidade estava muito diferente. Porque a escola ficou em evidência também, né? Depois do título. Tem isso também, né? Quem está lá um pouco afastado reaparece. Reaparece. Aí eu sei assim, que teve até gente de cadeira de roda lá votando para outra diretoria vencer, né? Eu ainda fiquei assim, eu fiquei bem chateada porque a gente já estava com todos aqueles planos que a gente sabia que não ia caber na cabeça daqueles que estavam entrando. Não ia dar certo. Porque eram os mesmos de antes que também não deu certo. Sim. Né? Aí não deu certo, aí eu disse para o Anderson, eu já estou cansada mesmo, sabe? Vou cair fora. Né? Vou sair. Ninguém é obrigado a sair comigo. Acho que eu lembro, eu te contei na rua, lá na Casa de Abreu mesmo, chegou a contar um pouco dessa situação aí. Foi uma situação bem chata. Aí o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo disse, Suzy, se tu não ficar, eu também não fico. Se tu não ficar, eu também não fico. Eu digo, pega mal para mim uma coisa dessa, né? Fique nem que seja um pouco, então, deixa eu sair primeiro, né? Mas não, no momento que eu saí, houve a debandada. Aí, quando eu vi, chegaram lá em casa. Vamos fundar um bloco? Eu digo, não.
Vamos, nós não podemos ficar assim sem nada. Aí fundamos o Tom Maior. Sim, sim. Aí o Tom Maior, ele um ano, nós nunca participamos do Carnaval da Avenida, que a gente estava se estruturando ainda. Mas tinha abertura para blocos também no Carnaval, na Liberdade? Tá. Tinha. Só não tinha para blocos de enredo, que era blocos com carro alegórico, sabe? Que poderiam considerar concorrentes da... Aí no outro ano já tinha, mas o outro ano a gente ainda não queria, porque a gente estava bem focado em ação social, sabe? Que eu mais gostava de fazer. Que a gente fez bastante na Mocidade, e no bloco tinha o departamento, era uma associação que tinha os departamentos. E tinha o departamento de ação social. Aquela era a minha menina dos olhos, né? Porque a gente fazia assim muita campanha. Era a campanha do material escolar, era a campanha para o Lar Acalanto. Acho que eu lembro, tinha o Facebook da Tom Maior, eu via as divulgações lá. Isso. Então a gente fez muito. Lá fui eu atrás da parceria, fui atrás do SESC, né? Do Mesa Brasil. Sim. Aí lá a gente conseguia assim, até nós ganhamos um troféu. Ganhamos um troféu do Mesa Brasil, lá no SESC, de um bloco de carnaval participar de uma ação dessa, né? Porque eles não participam. E as escolas também não. Né? Eu vejo assim, que naquela época, tu falar em ação social dentro de uma escola de samba é fazer assim, desmancha bolinho, sabe? Cada um sai para um lado, né? Talvez agora esteja mais. Sim, é curioso, né? Porque normalmente escola de samba, a grande maioria da sua comunidade são os menos favorecidos. Pois é. Entende? Então, assim, os menos favorecidos que o divertimento deles é a escola, é eles pertencer a alguma coisa, sabe? Que dê valor para eles. É muito difícil. Então, eu quis fazer diferente lá na Mocidade, com as crianças, com os guris da bateria. Então, assim, os guris da bateria tinham um tratamento todo diferenciado. Sabe? Que tinha jantar lá na escola, eram 100 lugares. A gente vendia de 100 a 150. Cabia tudo ali. Eu fui em alguns nessa época. Então, era muito bom. Sim. E a mesinha dos guris da bateria estava lá, junto com eles. No princípio, eles diziam assim, nós não vamos entrar aí. E eu digo, por quê? Não, nós nunca participamos assim. Eu digo, mas nunca é uma palavra assim, muito longa. Agora vocês estão participando. Porque talvez nunca deram oportunidade para eles participar de coisas assim. Sim. Então, aí eu disse para eles, está lá a mesa de vocês, são 2 mesas, vocês vão para lá, se sirvam à vontade, né? Você sabe que tem que se comportar, mas teve alguns que comeram lá fora mesmo, não encararam, né? Aí era boa as comidas lá nas festas, eu lembro. Era. A gente tinha uma parceira muito incrível, que era a Leia. A Leia, ela é cozinheira, né, de hotel, tudo. Agora ela está em Santa Catarina também. Quando ela me disse que ia para Santa Catarina, quase infartei, né? Eu digo, tá, e agora? Então ela é assim, ela me dava uma lista do cardápio, ela que decidia o cardápio que a gente ia fazer. Ela me dava a lista de compras, eu largava lá na cozinha para ela, e ela dizia que hora vai começar o jantar. 20 horas. No inverno, 20 horas. No verão, 21, né? Olha, 20 horas estava ali, tudo servidinho. E a gente não vendia caro o convite, né? Porque a gente precisava de gente, formar um público, né? E aí um foi contando para o outro, outro foi contando para o outro, e as nossas festas davam assim, muito, 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 muito certo, muito público, né? E a gente gostava muito, assim, de ver
A gente trazia atrações de Porto Alegre. Então, assim, escolas de samba de Porto Alegre também. Então, era assim, era muito bom naquela época. E depois com a Tom Maior durou, foi até quando? Pois o Tom Maior, ele nasceu em 2011. Uhum. Em junho de 2011. Né? E nós tivemos 2 diretorias. A primeira eu fui presidente. Né? Então, e a minha diretoria, que era da Mocidade, era a mesma diretoria do Tom Maior. Então, a gente fazia festas assim. Né? E aí eu fui conversar lá com o presidente do esportivo para a gente manter para a gente ter uma parceria assim, para o bloco pelo menos ter uma sede, né? E aí eles nos ofereceram lá no esportivo um salãozinho que jogavam boliche. Uhum. E aí então a gente foi para lá umas 2 tardes, limpamos tudo aquilo lá, né? Porque era um depósito, limpamos tudo. E ali a gente fazia... E lá no esportivo tinha a Marilu, que cozinhava lá. E ela cozinhava para nós também. Então, a gente fez a Noite das Massas, que a Marilu assim, fez todos os tipos de massa. A gente fez chás, jantares, bailes, muitos. Tudo isso com a Tom Maior? Tudo isso com a Tom Maior. Aí teve... terminou aqueles 4 anos, né? No segundo ano, tinha que haver uma eleição. Ninguém quis pegar no meu lugar, ninguém. E eu já estava com o corpo todo dolorido, não sabia o que era naquela época. Eu lembro que tu estava ruim essa época. Uhum. Aí eu digo, gente... Aí continuei mais um pouco, eu fui até onde deu, sabe? Mas aí não deu mais. Eu disse, não, se ninguém pegar no meu lugar, vamos dar baixa nessa associação e tal. Uhum. E foi isso que aconteceu. E material ainda, estandarte, ficou com quem essas coisas? Tudo com o Anderson. Ah, sei. Tá tudo com o Anderson. Então, o dia que reavivar novamente o Tom Maior, já tem tudo. Legal. Né? Então, assim, mas... trabalhar, assim, em escola de samba, Marcelo, eu acho, assim, que tu tem que ter, assim, uma vocação para isso. Não adianta ser o presidente se tu não tem aquela vocação para o social, sabe? Tu não tem aquela vocação, aquele olhar, assim, ó, de tu olhar a tua comunidade como se fosse a tua família, tu entende? Eu olhava a comunidade das Dores, da Mocidade das Dores, como se fosse a minha família. Uhum. Porque era tudo jovem, sabe? Da idade das minhas filhas. Né? E eu fui fazendo amizade com eles. Porque, assim, ó, por incrível que pareça, assim, ó, a presidente está conversando comigo, pode? Sabe? E... até hoje, quando eu encontro eles, eles dizem, ai, Suzy, quando é que tu vai voltar? Eu digo, tá bom. Sabe? Então, eles não esqueceram de mim, sim, eu não esqueci deles. Foi uma gestão marcante. Foi marcante, eu não esqueci deles. E naquela época mesmo, eu dizia para eles, vocês não façam, assim, cerimônia para vir conversar comigo. Uhum. Né? Nós somos aqui, ó, nós somos uma família, qualquer um de vocês pode vir. Bom, aí, quando eu chegava lá, os mais pequenininhos corriam para me abraçar, sabe? Coisa mais queridinha. E os outros, o que eu pedia para eles, olha... E sempre foi assim, sabe? De conquistar. Sim. E lá na Unidos do Itaimbé, quando eu estava lá, nós conquistamos também muitos guris da bateria. Então, a nossa bateria era incrível. Sabe? Porque era uma família, era uma união muito grande. E eu levei esse jeito de tratar uma bateria lá para a Mocidade. Uhum. Porque eu penso assim, ó, tu dá um jantar para a bateria, é bom. Mas e depois?
né? Sabe que se eles vão ter almoço e janta no outro dia também, né? Pois é. Então, assim, ó, é a mesma coisa, eu acredito que é a mesma coisa que tu dá um doce para uma criança e tirar de novo. Uhum. Né? Eu estou falando da bateria de Sim, crianças sim. carentes. Sim. Tem baterias que não são carentes, né? Mas a bateria que tem crianças carentes, eles precisam de ajuda, precisam muito de ajuda. Então, preciso conversar, né? Eles são rebeldes, a gente precisa ter muita paciência. Eles precisam se sentir importante dentro da escola. Até quando tu vai ajudar alguém, tipo, por que essa pessoa quer me ajudar? A pessoa já fica até, né? Por que ela está querendo me ajudar? O que eu fiz para ela? Né? Tem essa resistência. Tem. Olha, tem muita desconfiança, né? Sim, sim. Por quê? Porque acho que a pessoa já está acostumada, assim, a ser discriminada. A não ter, né, as coisas. A não ter e ser discriminada por não ter, né? E aí tu vai ajudar, já fica assim, o que é comigo, né? Ou se não, tu chega no local onde eles moram, tu vê assim, tu sente, tu não olha, mas tu sente que está todo mundo te espiando por trás de uma janela. Sim. Né? E a janela nem é de vidro, a janela com plástico de saco de arroz. Já vi muito isso em muitos lugares também. Então, assim, a gente tem que ter, assim, muita paciência, tem que ter até um certo carisma, tu entende? Sim. Para poder conquistar as pessoas. Porque, senão, é uma diretoria que simplesmente passa. Então, eu comentava com a Jupira, quando nós éramos presidente, eu dizia, Jupira, a nossa diretoria, a tua gestão, ela não tem que simplesmente passar, ela tem que ficar na história. Né? Tem que ficar na história. E fora também que a gente tem que lidar com os disse-me-disse de dentro de uma escola de samba. Sim, e também de uma certa desconfiança da própria sociedade, né? Porque pensa, por que a prefeitura está dando dinheiro para fazer carnaval? Olha as estradas, como é que estão, olha as ruas, olha não sei o quê. Como é que tu lidava isso nessa época, assim? Porque o preconceito do carnaval sempre existiu, né? Então, além dessas coisas, tem que lidar com o preconceito de pessoas que não gostam do carnaval também, que né? não gostam. Tu sabe que uma vez eu fui dar uma entrevista numa rádio local e era assim, já era pleno carnaval, sabe? Pleno ensaio. E a pessoa que estava me entrevistando perguntou assim para mim, Suzy, o que tu acha? Eu sei que tu é da escola de samba e tal, mas tu acha justo assim, ó, a prefeitura gastar um dinheirão com escola de samba? Tirar da saúde, tirar da educação. Ele não disse isso, Sim. mas eu entendi. Sim, sim. Né? Aí eu estava dizendo para ele assim, primeiro, a pessoa tem que entender da gestão, né, da prefeitura. Cada pasta, né, cada pasta tem a sua verba. Sim. Então, se na cultura tem a verba, e o que é uma escola de samba se não é cultura? Eu sempre disse, escola de samba é um teatro a céu aberto. As pessoas vão lá para assistir o teatro, assistir a peça, né? Umas ruins, outras boas, mas tem a peça. Né? Então, assim, ó, por que não colaborar? Se a escola de samba dá emprego, faz o comércio local funcionar. Então, só nessas duas opções aqui, já era para o poder público tratar as escolas de samba muito bem. Mas aí tem aquela coisa, né? Tem os seus, como é que se chama? Seus territórios, territórios eleitorais, é isso, né? Então, se os teus eleitores, vamos dizer assim, a maioria são aqueles que não quer que gaste com escola de samba,
mas pode gastar com outras culturas, com tertúlia, com isso, com aquilo. A gente tem bastante Né? ações de cultura aqui em Santa Maria atualmente, né? Pois é. Então, assim, ó, lógico que, como um gestor, a pessoa vai mais ali para aquele seu curral eleitoral, né? Sim. E vai mais para perto da opinião deles. Eu percebo, assim, ó, que quem faz a cultura popular acontecer na avenida são os governos mais populares. Sim. Se voltar um governo popular, lógico que nós vamos ter carnaval, isso aí é lógico. Se não voltar, vai continuar sem carnaval. Nós entrevistamos aqui os 2 primeiros episódios, foi com os pré-candidatos à prefeitura, então dá para ver bem lá a visão de cada um, né? Agora, já que tu tocou nessa questão aí, como é que tu percebe hoje? Claro, tu falou que está afastado do carnaval já faz um tempo, né? Mas creio que tu tem propriedade para dar opinião sobre isso. Como é que tu enxerga aí Santa Maria, quase 10 anos sem carnaval? O que falta para o carnaval voltar para Santa Maria? Sabe assim, Marcelo, que eu sempre tive uma visão, sabe? Falando em termos de escola de samba, eu sempre tive uma visão assim, ó. Se eu estou presidente de uma escola de samba, eu tenho que fazer tudo pelaquela entidade, aquela associação, né? É uma entidade carnavalesca? É uma entidade do social? Né? Então, eu vou começar pelo lado social, por causa que eu preciso aparecer também. Eu preciso aparecer em diversas camadas da sociedade, entende? Então, eu tenho que fazer a ação social, eu tenho que tornar a minha escola muito pública. Bem relacionada em várias áreas. Bem relacionada em várias áreas. E aí, sim, eu pego a minha pastinha e vou lá na prefeitura. Vou lá conversar, sabe? Eu me lembro quando foi o governo Schirmer, eu estava... O governo Schirmer, não era o governo Schirmer, era o governo Valdeci. A Valdeci ficou 2 gestões, né? Até 2008. Eu estava lá na Mocidade, né? Eu estava na Mocidade, e eu digo, eu vou lá conversar com o prefeito, né? Vou ver se ele me recebe, né? E eu precisava entender assim, ó. Na época eu não entendia assim, ó, que a pasta da cultura tinha um dinheiro próprio para aquela pasta. E dentro daquela pasta para o carnaval. Estava o carnaval. Sim. Né? Então tinha que dividir. Que na época do carnaval, a prefeitura também procurava patrocinadores. Né? Eu precisava entender isso para me fazer a mesma coisa na minha escola. Procurar patrocinadores, né? E ter a pasta do dinheiro para carnaval. Então, assim, ó, se a gente trabalha o ano todo, de janeiro a janeiro, sem descanso, fazendo festa, fazendo jantares, fazendo um monte de coisa, para a escola poder ter uma visibilidade, sabe? Mas tem que ser uma visibilidade grande. Não dá para ser assim, a Mocidade está fazendo umas promoções boas. Não, a Mocidade está fazendo promoções excelentes, está levando um público grande. E que abrange várias áreas da sociedade. Abrange, né? várias áreas da sociedade. Sim. Aí, quem é que está vendo isso? O poder público. Sabe? Aí a gente já começa um diálogo por aí. Então, quanto ao carnaval, se a gente começa um diálogo, aí vai buscar as outras escolas para ter a assessoria, né? Vai lá, conversa mais um pouco, começa cedo, né? E a gente vai conversando até prometerem, sabe? Porque eu, no meu caso, falando de mim, eu sou uma pessoa extremamente chata. Eu sei disso. Acho que agora não sou tanto mais. Eu melhorei bastante. E
E assim, ó, o que me prometiam, eu escrevia. Sabe? Eu escrevia. Quando eu ia na próxima reunião, a pessoa já ia me dizer que não a prometeu, ó, tá escrito aqui, ó. Aquela minissérie que tem da Globo lá, dos bicheiros do Rio lá, vale o escrito. Vale o escrito. Então, assim, ó, foi indo, e a gente vai mostrando para eles o poder que uma escola de samba tem, né? E o poder que uma escola de samba também tem nas eleições. Uhum. Uns dizem que carnaval não dá voto, mas na comunidade... Dá sim. A comunidade do carnaval é bem grande, né? Dá muito voto. Uhum. Dá muito voto. É só tu juntar a turma e começar a falar. Olha, está acontecendo isso, isso. Vamos tentar ir por esse lado e tal. Claro, é diferente da nossa realidade aqui, mas o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, foi eleito por toda a comunidade do carnaval. Pois é. Né? Que ele é um cara que gosta de carnaval, vai nos desfiles e tudo. Então, faz a diferença, sim, né? Faz. E hoje, assim, como é que tu acha, assim? Tu acha que para voltar um carnaval, além de todas essas ideias que tu deu, passa por ter uma liga forte, união das escolas de samba? Como é que é a tua visão sobre isso? Olha, eu acredito, assim, ó, que se tiver uma liga forte... até dá para começar a conversar, né? Por exemplo, agora a gente já está em junho, né? Uhum. Que tempo que dá para fazer um carnaval? Nenhum, né? Mas dizem que tem uma liga aqui em Santa Maria. Teve uma eleição, teve 2 eleições e ela foi eleita 2 vezes. Agora, creio que falta algum outro papel, algum outro documento para começar a trabalhar e projetar um carnaval. Não sei se para 2025, para 2026, mas tá, tem uma presidência e uma vice-presidência eleita. Isso aí é bom, sabe por quê? Porque é a Elisângela, né? Eu vi na entrevista. Sim. A Elisângela, eu conheço ela, assim, não muito, assim, para dizer ela é isso ou aquilo, mas o pouco que eu conheci dela, ela batalha. Ela vai para as cabeças, né? Então, isso é bom. Sim. Mas acontece, assim, que não adianta tu ter uma liga forte se tu não tem umas escolas de samba fortes. Unidas. Uhum. Fortes né? nos seus projetos. Seus projetos. Sim, e união entre elas. União e ter tudo aquilo ali no papel. Né? Porque tu pode ir para qualquer reunião, se tu tiver a tua pastinha ali com tudo anotadinho, tudo certinho, mas, olha, pode falar o que quiser, porque não te ganha na conversa, sabe? Porque tu vai ter, assim, ó, ali o respaldo, tu vai ter a resposta para dar. Então, assim, ó, tem que ter escola de samba forte, tem que ter liga forte. Aí tudo bem. Mas eu já fiz carnaval sem liga também. Né? Eu acreditava muito na minha escola. Né? E uma coisa assim que eu acho legal também, que acontece, Marcelo, é assim, ó, tu trabalha na tua escola começa a aparecer, as outras também começam a trabalhar. Sim. É tipo aquele joguinho de dominó, sabe? Tu aparece, as outras também vão querer aparecer, e assim vão. Fica uma disputa boa, né? É uma disputa sadia, eu considero. Quer botar a tua escola em visibilidade também, né? Claro, sabe? Então, assim, eu não posso, assim, agora falar das escolas agora, como que está acontecendo, porque eu não sei realmente. Claro. Né? Mas o pouco que eu vejo, assim, eu vejo a Vila fazendo alguma coisa, eu vejo Itaimbé fazendo alguma coisa, a Mocidade, de vez em quando, também faz alguma coisa, mas tem mais escolas, né? Sim, a Hercules tem se movimentado bem, agora eles também, a gente está falando dessa questão social, eles estão bem firmes nessa, de fazer quentinha, de levar para as pessoas agora que teve essas enchentes aí, né? Então eles estão bem focados nisso agora. Até por isso eu não consegui ainda marcar com o João, até com a Elisângela também para falar sobre a Liga, porque eles estão nesse momento de solidários com tudo que está acontecendo também, né? Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Porque ninguém vai esquecer isso aí que eles fizeram. Ah, sim. Sabe? Quem recebeu essa ajuda não vai esquecer da Arco-Íris. E quando tiver carnaval, todo aquele povo vai estar lá.
Eu até falei aqui no outro programa, quem é ajudado não esquece. Não esquece jamais. É. E quem apanha também não esquece. E a gente está apanhando aí 10 anos, quase sem carnaval em Santa Maria. É verdade. Mas vamos brigando, né? Eu acho que Vamos também brigando. a ideia aqui do podcast também é levantar um pouco essa... Claro, ouvir histórias, né? Hoje tua história aqui é riquíssima, né? Com tudo que tu viveu e com tudo que tu tá falando das tuas experiências de carnaval e tanto da Unidos, da Embé, quanto na Mocidade, depois na Tom Maior. Mas além de ouvir essas histórias, também a gente acaba tocando um pouco nesse assunto delicado, né? De não ter o carnaval na cidade. Agora, chegando quase no final do programa, nós criamos um quadro pela pessoa que te indicou aqui, que me indicou a ideia do quadro, que foi a Cristiane, que te indicou para participar aqui. O quadro que é no final do programa que o convidado ou convidada, hoje tu convidada, né? Pode fazer uma pergunta para mim no final do programa. Ai, Marcelo, que pergunta que eu vou te fazer. Se eu fosse presidente agora e viesse te pedir uma parceria, assim, ó, Marcelo, vão ser parceiro de novo. O que tu teria condições de me dar nessa parceria? De trazer para a Mocidade, de trazer para o Tom Maior. Sim. Eu acho que não muda muito daquela tipo de parceria que a gente tinha, que era levar ao cinema, depois das festas lá. A festa não era minha, mas eu participava como público, a Galo Preto, outras festas que tinha lá. Também tinha uma abertura para as festas de diversidade também, né? Eu estava falando com o Ivan antes aqui, aquele documentário, mini vídeo que a gente fez com a Carolina Berger, que a gente desceu lá do centro até a Mocidade batucando, depois foi lá ficou toda madrugada. Tem esse videozinho lá no YouTube. Até o Ivan conversando no começo, quantos instrumentos tinha, quantas caixetas tinha, a gente ali começa o vídeo assim conversando. Ai, que massa! Depois eu te mando o link. Me manda. E bem legal aquele videozinho. Eu acho que hoje, assim, uma coisa que eu tenho feito, até por isso o nome do podcast, né? Lente do Samba, seria na questão de, como a gente não está acontecendo no Carnaval de Santa Maria, a ideia que eu tenho feito já há alguns anos é de dar visibilidade para as coisas que estão acontecendo nas escolas de samba. Como a gente não tem carnaval, a gente precisa mostrar o que está acontecendo. Ah, mas a escola de samba não aparece. Como não aparece? Tu não vai numa quadra, as quadras estão sempre cheias. É feijoada, é risoto, é machada, é café cultural, é festa para criança, dia da criança, dia do amigo. Então as escolas são sempre cheias. Então eu me propus a registrar esses momentos para dar visibilidade, para ir contra isso. Como não estão trabalhando, não estão fazendo nada? Está lá tudo registrado em foto e vídeo. Então seria a minha contribuição hoje, que é o que eu faço hoje, é de dar visibilidade porque as escolas estão fazendo. Até fazer com que o carnaval volte, né? É uma sementinha, eu acho que a gente tem, né? Um pouco da nossa contribuição de dar visibilidade de algo que as escolas estão fazendo, por mais que a gente não tenha carnaval. E tem muito material já interessante de vídeo, de foto, para dar visibilidade ao que está acontecendo, né? Nas escolas de samba hoje de Santa Maria. Para te ver, né, Marcelo, que eu fiz uma pergunta assim óbvia, né? Porque eu queria fazer essa pergunta para ti só para me dizer assim, ó, que hoje tu tem esse programa, né? Quando tu não tinha um programa, tu fazia assim, ó, coisas maravilhosas numa escola de samba. Agora, com esse programa, então, nem se fala. Imagina se as escolas tivessem, em época assim, tivesse carnaval e já estariam caminhando agora para a escolha de samba enredo, essas coisas. A visibilidade que o teu programa não ia dar para isso. Sim, né? sim. Então, assim, é uma coisa assim, é uma ideia muito boa, essa do teu programa, de engrandecer ainda mais a escola de samba e, ao mesmo tempo, tu ajudar todas elas e não só uma, entende? Ah, sim. É muito incrível mesmo. O que eu achei curioso, daquele tempo que a gente dialogava lá e para hoje, acaba ficando tudo meio no mundo
da comunicação, só que de outra forma, hoje com foto, com vídeo e, enfim, outras plataformas aí que a gente tem. E também gostaria de te perguntar, claro, tu falou que está um pouco afastada do carnaval e de circular, enfim, nas escolas de samba, mas quem que tu indicaria aqui para participar do nosso podcast? O Anderson já veio? Nesse projeto não, no outro que eu fiz com ele sim, mas eu quero convidar ele para essa temporada. Eu indicaria o Anderson. Sim, até porque ele teve uma experiência muito legal esse ano, que levou um carnaval, ele foi carnavalesco numa escola em São Francisco de Assis, a Unidos do Pé Preto. Ele fez toda a concepção do carnaval lá. Não, o Anderson é tão incrível que se não tem aqui, em outra cidade, ele aparece de qualquer maneira, né? Sempre chamam ele. Então, assim, o meu medo na época, que eu estava presidente da mocidade, era que alguém surrupiasse o Anderson. Entende? Porque ele tinha muitos convites fora da cidade. Eu digo, pronto, agora se o Anderson se encanta para um desses convites... Vamos perder o Anderson para uma Cruz Alta, uma Uruguaiana, Porto Alegre. Então, assim, eu tinha muito medo naquela época, sabe? Não, mas ele está aí até hoje e vai ficar. Muito obrigado, foi uma conversa riquíssima. Eu não te encontrava acho que mais de 10 anos. E obrigado por ter aceito o convite, né? Tu disse que não estava aceitando convites para participar de alguns programas e tu aceitou de primeira vir aqui. Então, muito legal, muito obrigado por ter participado aqui dessa edição especial, edição de número 10. Então, muito legal tu ter vindo aí participar. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei bem lisonjeada, assim, e fiquei pensando, vou falar o quê? Olha, eu falei até demais, Sim. né? Não, o que é engraçado, foi legal rever o Ivan também aqui, é engraçado, assim, passando esse tempo todo, tu falando sobre essas coisas, ainda enxerga um brilho no teu olho falando sobre essas coisas ainda. Então, meu Deus isso do céu. Quem sabe aí tu dá uma recuperada e entra para alguma ação aí, porque tu percebe que tu faz falta em alguma escola de samba. Então, quem sabe aí futuramente ainda, né, não com aquela energia toda, com essa garra toda que tu tinha, porque teus planos de saúde que tu tem e tá tratando, né, mas seria interessante a tua presença de alguma forma em alguma ação aí, porque a gente vai precisar de pessoas fortes como tu, que tiveram a sua vivência no carnaval e precisa de pessoas ainda assim com opiniões e ideias que tu trouxe aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Eu fico assim pensando, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, quanta coisa eu já fiz nessa minha vida e passou, né? Então agora eu estou aqui só assim, revivendo, vamos dizer assim. Sim. Não, mas são memórias boas, né? São memórias boas. Percebi que tu não falou nenhuma delas são memórias que são boas memórias, não são memórias negativas, né? Não. Por mais que tenha uma rusga em outro, algum caminho, mas elas fazem parte, né, dessa história toda também. E eu acredito assim que as coisas são do jeito que tem que ser, né, Marcelo? Então, não foi por acaso que eu passei pela Unidos, não foi por acaso que eu passei pela mocidade. E pronto, era essa a história. Sim. Né? Maravilha. Valeu, muito obrigado então, e até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.